muito bem-vindas a mais uma aula de aquecimento da nossa nova maratona Supere a Dor da Traição em 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu e sou a pessoa que vou te mostrar qual é o passo a passo que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas. Sejam todas muito bem-vindas. Essa é a nossa terceira aula do dia. Então, quem ainda não assistiu a aula da manhã, perguntas e respostas 747, está lá no meu perfil. Quem não assistiu como superar as lembranças da traição, também está lá no meu perfil. E agora, na nossa aula da noite, nós vamos falar como superar a dor da traição e acabar com o medo de ser traída novamente. Bora falar sobre isso, mulherada? Boa noite, minhas alunas queridas, Érica T14, Aline T13, chegando por aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Então, quem está chegando por aqui agora, me diz que é a primeira vez, né? Quem a minha é aluna já se identifica com a sua turma, ok? E bora lá trabalhar? Sim, xícara vazia, né, Carolzita T7? Bora lá. Alexa, stop. Olha só, eu sempre estou falando aqui para as minhas alunas que para essa semana de aquecimento, então a nossa nova maratona vai começar agora do dia 17 ao dia 23 de julho. 100% online, 100% gratuita, com aulas exclusivas, exercícios práticos, comunidade tira dúvidas e presentes para vocês. Só vai ter acesso a essas aulas fechadas quem se inscrever. A inscrição é 100% online, 100% gratuita. É só você escrever aqui a palavra quero, tá, Nalva? Só escrever a palavra quero aqui nessa live para você receber o link de inscrição gratuitamente lá no seu direct, tá? O pessoal do Facebook tá com o link aí já liberadinho para vocês. E o pessoal do YouTube também. Olá, Maria Cruz, dá uma olhadinha em cima do seu comentário, já tá com o link ali, ó. É só você clicar e se cadastrar. Paula, como é que eu sei? Ah, obrigada, Pá. A Paula falando que eu tô linda de trânsito. Obrigada, querida. Só lembrando que, como eu sei que a minha inscrição realmente foi feita, Paula, quando você está dentro do nosso grupo do WhatsApp, tá? O nosso grupo fechado. Só eu e a minha equipe mandamos mensagens para vocês para avisar das aulas, dos links das aulas fechadas, dos exercícios, da comunidade. É tudo sobre a maratona, tá bom? Então, vem com a gente aqui, sol de verão, tá? Isso, mulheres, escreva quero. Você vai receber o link de inscrição lá no seu direct. E aí você clica e você entra para o grupo do WhatsApp. E aí sim, a sua inscrição está confirmada, tá? Só lembrando, gente, que hoje faltam 6 dias para que a nossa nova maratona inicie. Porém, para que você chegue lá, né? Para que você possa aproveitar do melhor que eu separei para vocês, essas aulas, nós vamos ter aulas de aquecimento todos os dias, 3 vezes ao dia. 7h47 da manhã, meio-dia e 17 e às 20h47. Essa é a última aula de hoje. Amanhã, 7h47, eu estou com vocês para mais aula de perguntas e respostas, tá? Então, assistam todas as aulas, porque a cada aula você vai tendo uma viradinha de chave. A cada aula você vai se desvendando. Vão colocando aí, ó, os olhinhos de desvendada. Quem estava na minha aula da manhã, quem estava na aula da tarde já se desvendou. O que foi que você viu que antes você não via? O que foi que na minha fala, na minha aula, você entendeu, que deu aquela virada de chave e fala, nossa, como isso faz sentido para mim? É só você colocar esses olhinhos aí, tá? Pessoal do YouTube, Edilene, lá em cima, ó, tá fixado o link de inscrição, tá? No YouTube não funciona o quero. É só clicar aqui no link, ó. Deixa eu ver se eu consigo postar aqui de novo. E aí você consegue acessar, tá? Aqui no YouTube é um pouquinho diferente. Ok, mulheres? Ótimo. Aí, ó, a Mariana já foi desvendada. 2 acordos que nós precisamos fazer aqui agora para que essa nova maratona faça muito mais sentido para você. O primeiro deles é o nosso acordo dos nossos coraçõezinhos aqui, ó. Que eu preciso, pessoal do YouTube, dá curtida de vocês aí, segue o perfil, tá? Pessoal do Instagram e pessoal do Facebook também. Isso me faz olhar aqui para os coraçõezinhos e sentir que vocês estão conectadas comigo. Obrigada, pessoal do YouTube, obrigada, pessoal do Insta, pessoal do Face também. Isso faz eu entender que você está conectada comigo. Isso faz eu saber que você está aí desse lado, que eu posso continuar essa aula, que essa aula está sendo importante para você, tá bom? É muito importante para mim que estou aqui
dando essa aula e podendo entregar o melhor de mim, tá? Segunda coisa, além disso, gente, quando vocês vão dando esses coraçõezinhos, o Instagram, as outras mídias entendem que esse conteúdo ele é importante, ele tem valia. E ele começa a distribuir para mais mulheres que estão buscando a solução para a dor da traição, tá? Outro acordo importantíssimo aqui para nós agora é o esvaziar a xícara. Não sei quem está chegando por aqui agora e nunca me ouviu falar sobre isso. Esvaziar a xícara significa se esvaziar muitas vezes dos seus julgamentos, das suas críticas, para poder me ouvir. Por quê, gente? A gente está tão acostumado no dia a dia, na nossa sociedade, quando uma pessoa está falando, eu já estou pensando na minha resposta. Né? Isso não é certo, isso não pode, isso não sei o quê. Então, o que eu quero treinar vocês para que vocês cheguem muito mais preparadas lá dentro da nova maratona? Que vocês aprendam a escutar. Então, escuta primeiro. Para isso, você precisa esvaziar a xícara, porque todas as minhas aulas são aulas fora da caixinha, tá bom? Então, que você possa sair daqui melhor do que quando você entrou, você precisa fazer esse processo aí, ó. As minhas meninas já colocando aqui uma xícara para se lembrar do esvaziar a xícara, tá bom? Sem julgamentos, sem críticas, sem ofensas, ok? Para que a gente possa fazer dessa aula uma super aula. Combinado? Sim, Dina, Michele, Rosane, Clau, Maria Cruz. Bora lá para a aula, então. Quem aí passou pela dor da traição, perdoou essa traição e agora, lá no fundinho ali, ó, nem tão fundo assim, sente medo de ser traída novamente? Fala eu. Quem passou pela dor da traição, perdoou, continua nesse casamento, mas ainda tem aquele medinho de ser traída novamente? Conta aqui para mim. Uma aula melhor que a outra, cada aprendizado maravilhoso. É tão bom, né, Érica? Que você que já é minha aluna, que já viveu a jornada, lembra das camadas de cebola? Cada vez a gente olha para o conteúdo de uma forma diferente, com um olhar diferente, né? Com mais profundidade. Isso que é importante. Ah lá, tô passando por isso. Eu. Quem mais? Quem mais? Contem aí para mim. Alado, Cebele, Simone, Ellen. Aqui bastante pessoas, mulheres aqui no YouTube, ó. Babi, Clau. Gente, e aí? Se você tá com esse medo, né, de ser traída novamente, você sempre vai trazendo à sua mente. Será que ele tá me falando a verdade? Será que tudo isso que ele tá me falando realmente é verdade? Parece que tudo que esse marido faz ou fala parece uma mentira. É ou não é, gente? E aí não importa o que esse marido faça, eu continuo me sentindo insegura, eu continuo me sentindo desconfiada, eu continuo sentindo medo de ser traída novamente. É ou não é? E é por isso, olha só, vão acompanhando o meu raciocínio, porque toda aula minha tem começo, meio e fim, tá? E é por isso que eu vou tomo algumas atitudes, alguns comportamentos, como por exemplo, ficar fuçando no celular o tempo todo, ou enquanto ele dorme, ou enquanto ele está tomando banho. Sim ou não? Aquela coisa, aquela olhadinha assim, né? Deixa eu ver quem é. É ou não é? Ou se não, ele acabou de desligar uma ligação, você pergunta: quem é? Aonde você vai? Por que você demorou? Perguntas como essa. A gente vasculha o Google Drive, né, do marido. A gente coloca app clone, a gente coloca detetive particular, a gente coloca rastreador, a gente fica truncando as pessoas do trabalho dele para saber se o que ele está me falando é realmente verdade ou não. O pessoal do futebol, fico largando aquelas insinuações para ver se alguém cai e me conta alguma coisa diferente do que ele me contou. Pergunto a mesma coisa para esse marido mais de uma vez para ver se ele não responde diferente. Gente, olha a loucura que a gente vai fazendo. Tudo isso, mulherada, é para a gente se sentir no controle, para que a gente se proteja de que a gente não vai ser traída de novo. Como se isso funcionasse. Ok? Quem aí fez alguma coisa dessa daqui que eu falei? O que foi que você já fez, mulher? Para tentar controlar, para evitar esse medo, né? Para te trazer essa certeza de que você não está sendo traída novamente. Me fala aí o que foi que você já fez. Me conta aqui para eu saber. Por que eu estou falando isso, gente? Por que é uma falsa sensação de controle?
Se vocês soubessem a quantidade das histórias que eu escuto das mulheres do lado de cá, o que eu preciso te dizer, mulher? Que quem quer trair, trai de qualquer jeito. Porque assim, ó, se você for pensar, então, há 60 anos atrás, que o celular não era da forma como ele é hoje, então ninguém traía, porque não tinha celular. Não é, isso não é verdade. As traições já aconteciam. Então, isso não é só por causa do celular. O celular facilitou, né, a nossa comunicação. Ok? Mas as histórias que eu escuto, gente, tiveram mulheres, olha só, essa para mim foi uma das maiores, assim. A mulher ligou para a secretária, o marido dela é médico, e ela ligou para a secretária perguntar por que o marido não estava atendendo as ligações dela. E ela falou assim: não, ele não saiu do consultório o dia todo, né? Ele só saiu para almoçar e logo ele voltou. E aí ela pegou e foi até o consultório. E realmente, o marido dela estava lá. Ela nunca imaginou passar por nada, nada disso. E ela ficava, ligava para a secretária, ligava no WhatsApp e tal. Adivinhe, gente. Ele marcava encontro, né? A terceira pessoa marcava consulta médica para que a traição acontecesse. Eu já tive casos em que o marido foi procurar uma psicóloga e eles se envolveram. Eu já tive casos dentro da igreja, com o pastor da igreja. Então, gente, eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado. Eu estou aqui para dizer parte das histórias que eu já ouvi, parte das histórias que as mulheres me contaram, que eram as histórias delas. Lembre-se, mulheres reais, histórias reais. Então, gente, quem quer trair, não vai trair só no trabalho, não vai trair só no futebol, não vai trair só na academia. Existe no consultório médico, existe na psicologia, né, nas terapias, existe dentro das igrejas. Então, mulherada, a gente precisa sair desse lugar de achar que a gente pode controlar o outro, porque a gente não pode. Tá bom? Tá fazendo sentido isso para vocês? O absurdo de todas as formas. Clonei o WhatsApp. Mais celular, não adianta. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. E aí, gente, é tão doído isso, porque a gente se mantém. Não sei por que tá dando baixa conexão aqui. Veja se vocês estão me ouvindo bem. O pessoal do Insta tá me ouvindo bem? Vou colocar uma aguinha aqui para mim. Estão me ouvindo? Falem aqui para mim, meninas. Falem aqui para mim. Tá me ouvindo? Obrigada, Mariana. Vamos lá. E aqui, gente, quando a gente vai para esse lugar de controle. Então, eu tô fazendo, vamos recapitular para quem tá chegando agora, tá? Que ainda não sabe da nova maratona, Supere a Dor da Traição em 4 semanas, que vai começar agora do dia 17. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para escrever aqui a palavra quero. O pessoal do YouTube é só ir lá no link lá em cima, ó, que tá lá disponível para você. Vai lá, entra e participa, tá? Para você ter acesso ao suprassumo de todas essas aulas lá dentro da nova maratona, que vai começar agora semana que vem, tá? Só escrever a palavra quero para você poder receber o link lá no seu direct, participar 100% online, 100% gratuito, tá? Então, nós estamos falando sobre o medo, que é, depois que a gente perdoa a traição, o medo de ser traída novamente. Então, por causa desse medo, nós acabamos querendo ter controle sobre a vida do outro. Porém, esse controle sobre a vida do outro é uma falsa sensação de controle, porque isso não impede que ele me traia novamente, ok? Porém, isso acaba me trazendo grandes consequências. Como, por exemplo, gente, eu trouxe aqui para vocês, a gente esquece da nossa própria vida. Hoje, na aula da manhã, eu estava dando uma aula. Nossa, parece que fiquei peito maior nessa blusa. Eu estava dando uma aula, né? Acho que foi na aula da tarde. E a mulher falou assim: Paula, o mais dolorido de tudo é que eu me perdi de mim. E por que a gente se perde da gente? Porque a gente só para olhar o outro, a gente só para observar a vida do outro, a vida da terceira pessoa, o tempo todo, o dia inteiro. É as nossas lembranças, são os nossos pensamentos, e aí a gente já começa a vasculhar e a gente vê se ele está online, se ela está online, se ele curtiu a foto dela, se ele está curtindo foto de outras mulheres, se ele está falando no WhatsApp. Gente, é uma loucura. Além do que, a gente fica o tempo todo procurando provas. Isso é tão doido, gente, que quando a gente passa pela dor da traição e a gente não supera essa dor, é como se, ó, vê se faz sentido o que eu vou falar para vocês.
É como se a gente estivesse esperando uma outra traição vindo de algum lugar, que eu não sei aonde, de onde e nem para onde. Mas a sensação que eu tenho é que parece que eu vou ser traída de novo a qualquer momento. Por quê? Porque a gente fica tão em dor, a gente fica tão naquele efeito aranha, sabe? Na espreita, achando que a qualquer momento algo pode acontecer, que eu não consigo relaxar. Eu não consigo olhar para mim. Eu não consigo sentir leveza mais na minha vida. É ou não é? Alguém aí já se sentiu assim? E aí, né, nesse movimento que a gente enlouquece, querendo controlar o outro e esquecendo nós mesmos, você acha mesmo que você vai conseguir evitar uma nova traição? Diga para mim. Você acha que desse jeitinho aqui, você vai conseguir evitar uma nova traição? E ó, mulherada, isso aqui não é uma crítica, tá? Vocês fizeram o que vocês davam conta de fazer com o conhecimento que vocês tinham. Mas a partir daqui até a nossa nova maratona, muita coisa vai mudar. São fichas que estão caindo. Quem aí já está se desvendando com o que eu estou falando? Coloquem aí os olhinhos, ó. Coloquem aqui os olhinhos. Quem aqui já está se desvendando? Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Deixa eu publicar. É isso. Vocês faziam o que davam conta. Vocês faziam o que sabiam, porque não tinham acesso a esse conhecimento. E agora vocês estão aqui para aprender a fazer diferente, tá bom? Gente, a grande oportunidade que eu quero trazer para vocês com esse tema é que o núcleo da nossa mente é medo. Nós sentimos medo o tempo todo. Nós temos medo de morrer, nós temos medo de adoecer, nós temos medo de ficar pobres. A nossa mente tem um núcleo que é chamado de medo. Só que assim, o único medo instalado de fábrica em nós é o medo da morte. Por quê? Porque nós viemos para essa vida para dar continuidade à nossa espécie. Então, nós precisamos procriar para dar continuidade à nossa espécie. Se todo mundo aí sai se matando, a espécie vai ser prejudicada, ok? Porém, todos os outros medos, gente, medo de ser traída novamente, medo dele estar curtindo foto nas redes sociais de outra pessoa, medo dele estar mentindo para você, medo dele estar, enfim, todos esses outros medos são criados pela nossa própria mente, tá? Então, o que eu preciso explicar para vocês aqui, que vocês vão se aprofundar comigo lá dentro da nova maratona? Aqui dentro da jornada, quando você entra para a mentoria fechada comigo, no primeiro pilar, na nossa primeira aula ao vivo, as minhas alunas que estão aqui vão lembrar do que eu vou dizer. Eu tenho uma aula que a gente vai fazendo durante a aula um exercício que chama, a gente vai mapeando as necessidades da nossa mente, tá? Por quê? Porque uma das principais necessidades da nossa mente é a nossa necessidade de certeza. Então, nós queremos ter a certeza. Então, se o núcleo da minha mente é medo, o que me faz, né, me sentir mais segura sem esse medo é a minha necessidade preenchida de certeza. Então, eu preciso ter certeza que eu não vou ser mandada embora. Eu preciso ter certeza que eu sou amada por esse marido. Eu preciso ter certeza que esse marido não vai me trair. E aí, para preencher essa necessidade de certeza da sua mente, por não saber, você preenche essas necessidades de uma forma não saudável, tentando controlar, querendo fazer chamada de vídeo o tempo todo, querendo ver o WhatsApp, né? Fuçando o WhatsApp enquanto ele dorme, clonando, colocando rastreador, dentre tantas outras coisas. Porém, o que eu estou trazendo para vocês aqui nessa aula, mulherada? Que nós não conseguimos controlar ninguém. Tudo isso é uma falsa sensação de controle. E se você continuar fazendo isso, você vai cometer um grande erro, tá? Que eu vou falar aqui para vocês agora. Porém, lá dentro da nossa nova maratona, que começa agora na próxima segunda-feira, dia 17 de julho, eu vou te trazer 7 erros que você está cometendo sem saber. Gente, isso é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. É quando a gente está errando, mas não sabe que está errando. E eu vou te trazer esses 7 erros gratuitamente lá na nossa nova maratona Superador da Traição em 4 semanas, com exercícios práticos. Tudo nosso aqui é na prática, beleza? Então, se você ainda não se inscreveu, eu tô vendo que tem bastante gente chegando agora. É só escrever a palavra quero aqui no Instagram para você receber o link
da nossa maratona gratuitamente, tá? Porque essas aulas da maratona são fechadas, não são abertas assim como essa aqui. Pessoal do YouTube que chegou agora, o link tá lá em cima, ó. Tá lá para vocês liberados, tá? E aí, gente, dentro da nossa maratona, eu tenho essa aula que a gente vai trabalhando, né? Necessidade por necessidade da mente. Então, você está preenchendo a sua necessidade de certeza de uma forma disfuncional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você continua nesse lugar, você vai para uma postura que não é a postura da esposa. Você vai para a postura da mãe. Onde é que você foi? Onde é que você estava? Com quem que você estava? Você vai para a postura da acusadora, mas é porque você faz isso, você não me atende, você não responde às minhas ligações. Olha só isso. Ou senão, você vai para uma postura daquela que aponta o dedo, daquela que acusa e daquela que corrige. Você faz tudo errado. Não é desse jeito. Para fazer desse jeito, não precisa fazer. Olha só. Quem nunca passou por isso? Quem nunca já fez isso, mesmo na hora da raiva? E quem é que fica ali vigiando o tempo todo? Então, o marido sai, você pega o celular e já fica lá. Para saber se a localização é aquela lá mesmo, se não é, se tá online, se não tá. Todas essas posturas não é a postura da esposa sábia. Não é a postura da esposa que realmente consegue superar a dor da traição e viver um casamento muito melhor do que antes, tá? Então, a forma como você está preenchendo a sua necessidade de certeza está adoecendo. Você está adoecendo o seu casamento e também vai adoecer a sua família. Porque os seus filhos estão vendo essa tensão no casamento. Os nossos filhos, gente, eles não são bobos. Eles podem ter a idade que for. Você pode falar para eles que está tudo bem. As crianças, elas sentem a tensão dentro do relacionamento, tá? Então, não façam isso. Não parem de ficar achando que vocês podem dar conta de controlar esse marido fazendo desse jeito que vocês estão fazendo. Porque isso é um grande erro e vai trazer grandes consequências para a relação, para a vida e para também o futuro dessas crianças, tá? Eu me lembro que quando eu tive acesso a todo esse conhecimento, né, para passar por esse processo de superar a dor da traição, uma das coisas que mais tocava, assim, no meu coração é saber que a minha Manu, né, minha filha de 10 anos, não precisaria cometer os mesmos erros que eu cometi. Não precisaria passar pelos mesmos buracos que eu passei, né? Porque quando a gente se cura, gente, a gente é espelho para os nossos filhos. Os nossos filhos não fazem aquilo que a gente fala. Os nossos filhos fazem exatamente aquilo que a gente faz. Então, se eu tenho uma filha mulher e essa filha mulher me vê sofrendo, me vê aflita, me vê o tempo todo ali no celular em aflição, imagino que essa menina, quando crescer, vai entender o que é relacionamento. Ela vai ter medo dos homens, ela vai se sentir insegura nos seus relacionamentos. E se você tem um menino, imagina só o que ele vai fazer. Ele precisa ficar do lado da mãe para proteger a mãe, porque toda criança, no seu senso inocente, ela acha que pode defender essa mãe, pode tomar as dores da mãe, entende? Outro dia, foi hoje. Deixa eu ver se ela está aqui no YouTube. Teve uma aluna, uma mulher, ela não é minha aluna ainda. Ela falou assim, Paula, de tanto ver a minha mãe sendo traída, hoje eu estou com sérios problemas nos meus relacionamentos. Eu não consigo me relacionar. Então, mulheres, quando eu falo em superar a dor da traição, não é superar a dor da traição para o nosso marido. Não é perdoar o nosso marido. Não é para o nosso casamento, é por nós. Primeiro precisa ser por nós. Para nossa saúde mental, emocional, física e para a saúde dos nossos filhos. Para o bem dos relacionamentos dos nossos filhos. E se você que é mãe e ama o seu filho, que eu tenho certeza que ama, você jamais vai querer que seus filhos passem por tudo aquilo que você está passando hoje. Então, você tem obrigação, mulher, de se curar. Porque não adianta só ser da boca para fora. Nós precisamos nos curar e mostrar para os nossos filhos o caminho que eles precisam seguir para terem relacionamentos saudáveis, tá bom? Ah lá, o meu filho é assim, sempre me protege e estava sofrendo junto comigo. Outro dia eu vi uma mulher falando que, no depoimento, acho que foi a Leonice, agora eu não me lembro. Ela falava assim: eu acho que a minha filha acabou sofrendo mais do que eu no meu processo da traição. Olha, gente, olha o tamanho dos buracos, né? Que a gente, sem saber, por não se curar dessa dor, a gente vai cavando, não só no nosso relacionamento de casal, mas como também dentro da nossa família.
E superar a dor da traição é trazer essa sabedoria para dentro do nosso lar. Seja para ficar nessa relação, seja para sair dessa relação, tá? E esse passo a passo, mulherada, eu vou te ensinar lá dentro da nova maratona Supera a Dor da Traição em 4 semanas, que vai começar nessa segunda-feira. Então, se você ainda não se inscreveu, é só escrever a palavra quero. Mande essa aula para mais e mais mulheres que precisam ter acesso a esse conhecimento gratuito de como é possível superar a dor da traição em 4 semanas, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Então, ó, presta atenção no que eu tô falando. Superar a dor da traição não é perdoar. Superar a dor da traição não é restauração de casamento. Superar a dor da traição não é divórcio, tá? Superar a dor da traição é sobre mim, sobre o que eu sinto quando eu olho para essa traição. O que eu vou fazer com isso vem depois, tá bom? Seja para ficar ou seja para sair. Meu filho teve crise de terror noturno. Olha isso, né, Érica? E aí você vê, você como minha aluna agora, se você tivesse acesso a esse conhecimento, né, lá bem no comecinho, quantas coisas poderiam ter sido evitadas, né? A minha filha sofria junto comigo, enxugava as minhas lágrimas. Eu lembro disso, Rê. Isso foi uma das partes assim mais marcantes para mim, porque quando a gente é mãe, a gente sempre se coloca no lugar, né? Os nossos filhos tendo que enxugar as nossas lágrimas, os nossos filhos, né, tendo que ser responsáveis por tentar nos fazer com que a gente encontre uma solução. Gente, os nossos filhos fazem de tudo para não nos ver sofrer, inclusive tomar a nossa dor para eles. Tá? Tem muitas mulheres aqui que estão passando por um processo de dor porque tomaram as dores das suas mães. E eu vou falar isso mais para vocês nas nossas próximas aulas, tá bom? Quanto sofrimento eu causei na minha filha. Que bom que agora você é uma mulher sábia, né, Paola? Para poder corrigir isso, rever a rota e seguir, né? Paula, aí você fala assim, ó. Ah, detalhe, né? Quando você continua nesse processo de acusar, né, nessa busca incessante de certeza, e você sai do seu lugar de esposa e vai para o lugar da mãe, da acusadora, da que fica vigiando o tempo todo, esse marido vai falar assim, ó, ei, mulher, parece que tudo que eu faço, nada para você tá bom. E aí ele vai te trair de novo, para justificar e você falar, agora vai embora. Porque esse homem não vai ter coragem de fazer isso sozinho. Ele vai precisar que você faça o trabalho sujo. Então, mulherada que está aí pensando no divórcio, não façam esse movimento, tá? Porque ele pode te forçar a pedir esse divórcio e depois você vai ser responsabilizada por tudo de ruim que acontecer na sua família. Mas foi você que quis o divórcio. Foi você que quis isso, tá? Então, não façam esse movimento e saiam dessa postura de mãe, de acusadora e de ficar vigiando, né, de vigilante desse marido o tempo todo. Aí talvez você me pergunte assim, Paula, então peraí, se eu tiver o conhecimento, é possível então que o meu marido não me traia novamente? Talvez essa possa ser a sua pergunta. Se eu tiver o conhecimento, né, então eu consigo evitar uma nova traição? A minha resposta para você é sim, e a minha resposta para você é não. E eu vou te explicar os dois movimentos. Por que sim, Paula? Porque ter conhecimento é a base da mudança. Então, o que sustenta o que vocês chamam de amor, tá? Não é o amor por si só, é o conhecimento. Porque existem muitos casais que se amam, porém, por falta de conhecimento, de entender como a mente de um e como a mente de outro funcionam, por quererem as mesmas coisas de formas diferentes, vocês acabam se afastando e achando que isso não é amor, tá? A gente vai ter uma aula específica falando sobre os tipos de mente lá dentro da nossa nova maratona, tá? Na nossa aula 2. E eu vou trazer muito mais conteúdo aqui para vocês falando sobre a mente, tá? Como a mente do seu marido funciona, como a mente do seu marido pensa, como a sua mente funciona, como a sua mente pensa, tá bom? Então, o conhecimento é a base da mudança. Quando eu entendo que eu preciso mudar, realmente eu consigo fazer essa mudança. Então, sim. Quando eu entendo que eu preciso mudar, eu identifico e corrijo, sim, é possível que essa traição não entre mais na sua vida. Depois disso, se você muda, e com as suas mudanças, o seu marido muda também. Agora, como é que não, Paula? Como que como é que as traições não param de acontecer? Eu trouxe aqui para vocês, ó. Quando só você quer saber na cabeça cabeçuda, mas você fica cobrando o outro o tempo todo. Você não faz a sua parte, mas como você sabe, agora você quer que o outro faça só ele a parte dele.
e você fica jogando a culpa e a responsabilidade para ele o tempo todo. Não vai funcionar. Quando você decide continuar contando só a sua história de dor sem buscar a solução, também não tem solução. Quando você quer que somente ele mude porque você quer. Quando a gente supera a dor da traição, a gente muda e esse marido acaba mudando também porque ele não quer te perder. Mas enquanto vocês continuarem naquela postura de que você quer que esse marido mude a todo custo por causa dessa traição, isso não vai funcionar, tá? E mais do que isso, se ele não se arrepender e se ele não quiser fazer os 50% dele. Porque, gente, normalmente depois de uma traição, a gente não sabe qual é o caminho saudável das relações, né? Seja para ficar ou seja para sair desse casamento depois de uma traição. Porém, quando você tem acesso a esse conhecimento, agora você sabe qual é o caminho, qual é o seu 50% dentro dessa relação. E se esse marido não estiver disposto a fazer os 50% dele, se ele não estiver realmente arrependido, né, desse processo da traição que ele cometeu, realmente aqui você vai ter uma resposta que esse casamento já acabou. Ou talvez já tenha acabado há muito tempo, mas por causa de uma dependência emocional, muitas vezes, você não queria ver. Hoje teve uma mulher na nossa aula da hora do almoço que ela disse isso. Meu marido me traiu várias vezes, não me respeita, né? Fica espiando a cunhada pela maçaneta da porta e eu ainda assim decido ficar. Isso mostra claramente uma dependência emocional, né? Não importa o que o outro faça, ainda assim eu decido ficar. E isso é muito dolorido, mulher, porque você vai morrer por dentro todos os dias, tá bom? Tá fazendo sentido isso para vocês, mulheres? A minha filha de 15 anos está muito magoada com ele. Ó, presta atenção, Ana Maria. Presta atenção, isso vale para todas as mulheres que estão aqui. Em questão de casal, filho não mete a colher. Você não pediu opinião para sua filha para se casar com esse marido. Não pediu. Vocês, o casamento veio antes dos filhos. Então, filhos não têm poder de decisão sobre o casamento. É muito importante que vocês saibam disso. Por dois motivos. Se vocês deixarem os filhos tomarem a frente das decisões de casal, o casamento vai ter sérios problemas, esse casamento não vai ter chance e vocês estão contribuindo para ferrar com o casamento dessas crianças, tá? Porque filhos que se colocam acima dos pais vão fazer isso também nos relacionamentos deles. E aí, adivinha o que vai acontecer com seus filhos? Eles vão repetir o mesmo processo de traição, para que eles aprendam a voltar para o lugar deles de filhos, ok? Então, não deixem que os filhos tomem a frente do relacionamento de casal. O que nós devemos fazer, Paula? Querido filho, querida filha, papai e mamãe dão conta. Nós resolvemos a nossa relação. Papai e mamãe ama vocês. Nós, independente do que aconteça, nós sempre vamos chamar. Nós sempre vamos proteger vocês. Aqui vocês podem ser apenas os filhos e amar o papai e amar a mamãe. Sobre o nosso casamento, sobre a nossa relação, nós é quem decidimos. Então, mulher que gosta de fazer de filho confidente, pelo amor de Deus e pelo bom Deus, parem com isso agora. Filhos são filhos. Filhos não são terapeutas. Filhos não têm que ficar ouvindo problema de casamento. Ok? Tudo bem, gente? Esvaziem a xícara para as coisas que eu vou falar aqui. Porque eu sei que dói. Eu sei que machuca, porque muita gente faz isso. Eu fui uma vítima disso. A minha mãe, eu era confidente da minha mãe. A minha mãe diz até hoje que eu era a melhor amiga dela. Só que ela não sabia o tamanho dos problemas e das consequências que eu tive que pagar no meu casamento por ter todas as imagens do que ela me dizia. Do que era casamento, do que era traição, do que era sexo. Tudo isso eu trouxe para o meu casamento. E eu tive que pagar o preço por isso. Entende, gente? Então, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos separar. Pais vieram antes, pais são grandes. Filhos vieram depois, filhos são pequenos. Pais não trocam confidências com filhos. Nós podemos ser amigos numa camaradagem, né? De tipo, você é legal com você é legal comigo, você arruma uma coisa aqui, eu te ajudo com outra coisa lá. Mas para casamento, para relacionamento, em questão de traição, jamais. Ok? Jamais. Então, o que mais que eu trouxe aqui para vocês? Gente, o que eu não posso fazer então?
ficar com tudo na minha cabeça cabeçuda, não fazer absolutamente nada e continuar achando que eu posso controlar o meu marido. E que se eu continuar controlando ele, o celular dele, as redes sociais dele, o Google dele, né, o Google Drive dele lá, o Google Maps, sei lá, que tantas coisas que tem por aí. Se eu continuar controlando isso, eu acho que não vou ser traída, eu acho que não vai ter um divórcio, eu acho que. Gente, não, não. Continuar fazendo esse controle não vai te ajudar a restaurar o seu casamento, não vai te ajudar a superar a dor da traição e não vai te ajudar a impedir que uma nova traição aconteça. Então, o que é que você precisa fazer? Na aula da tarde, eu trouxe isso para vocês. Primeira coisa que vocês precisam parar de fazer: parar de ficar buscando os detalhes da traição. E hoje, o que eu quero que vocês levem dessa aula? Parem de tentar ficar no controle desse marido. Porque isso, escreve aí, é um falso controle. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? E isso tudo aqui, gente, eu ajudo lá dentro da minha jornada, no pilar 1, essas mulheres começam a aumentar a autoconfiança delas. No pilar 2, a gente começa a trabalhar a mente delas, a mente do marido. A gente começa a ver, quando a gente entende como a mente do nosso marido funciona, a gente consegue entender quando ele está mentindo, quando ele não está mentindo. E eu não preciso mais ficar blefando com ele o tempo todo, porque o conhecimento me traz isso. Entende? Então, a gente precisa ter a base do conhecimento para que a gente pare de ficar errando, porque assim, mulheres, eu sei que vocês estão fazendo isso para tentar superar a dor sozinhas, e eu sei que vocês estão fazendo isso, muitas aqui, para buscar a restauração do seu casamento. Mas eu estou aqui para te dizer, como sua mentora, que isso só vai afastar vocês. Isso só vai trazer mais distanciamento. E aonde existe distanciamento, qualquer coisa pode entrar, inclusive uma nova traição. Então, você acha que está buscando a certeza, né? Para que essa traição não aconteça, e na verdade você está contribuindo para esse distanciamento e a possibilidade de uma nova traição, tá? Isso daqui, então, é algo que a gente não deve fazer. Pare de ficar no controle, porque você vai esgotar suas energias. Você para de olhar para você, você para de cuidar da sua autoestima, do seu autocuidado para ficar cuidando do outro. Isso é algo que você tem que parar de fazer agora. Você tem que fazer um compromisso com você, não é comigo, não. É com você. A partir de amanhã, eu paro de ficar controlando a vida dele, eu paro de ficar bisbilhotando as coisas dele, e todo o tempo que eu tô dando para ele, para a terceira pessoa, eu vou dar para mim. E aí você vai ver que a mesa vai começar a virar, o jogo vai começar a virar. Esse marido vai começar a falar assim para você: nossa, onde é que você tá indo assim, tão bonito? Você tá se arrumando para onde? O que você tá fazendo? Tá me traindo, é? Tá esquisito? Todo medo que você tem desse marido vai vir para você. Ele é que vai ter um grande medo de te perder, tá bom? Então, Paulo, o que eu preciso fazer no lugar disso? Eu preciso entender que casamento é igual o jardim. Como que funciona isso, gente? Você já tentou caçar borboleta? Alguém aqui já tentou caçar borboleta no jardim? É muito difícil. É muito difícil. O que é que nós precisamos fazer para ter borboletas no nosso jardim? Nós precisamos cuidar do nosso jardim. Então não adianta a gente ficar tentando caçar borboleta, tentando controlar a vida do nosso marido e tentar colocar ele no potinho. Não adianta a gente fazer isso. Nós precisamos cuidar do nosso jardim. Como é que a gente cuida do nosso jardim? Olhando para dentro, fazendo as nossas mudanças. A única coisa que a gente realmente pode mudar, que é o quê? A nós mesmos. Mudar a minha forma de olhar para mim, mudar a minha forma de me cuidar, mudar os meus pensamentos através do autoconhecimento, olhar para essa traição de um outro lugar, aprender com ela e fazer realmente as mudanças que precisam ser feitas. Só assim as borboletas vão querer ficar no seu jardim. E quando eu falo as borboletas, não é só o seu marido, é o seu marido, as pessoas à sua volta vão querer estar com você, tá? Paula, parei de ir em todos os jogos dele, estou cuidando mais de mim. É isso aí, dona Aline. É isso aí, tá? Cuide do seu jardim. Porque quando a gente cuida desse jardim, essa borboleta vai querer ficar nesse jardim e não querer buscar outro, tá bom? E aqui, ó, eu quero trazer um exercício para vocês.
Todas as vezes que vier um pensamento desafiador para você, eu quero que você se desvende. Então, toda vez que vier um pensamento, ai, mas será que realmente ele está me falando a verdade? Sabe? Por causa desse medo que você sente. Toda vez que vier um pensamento, será que ele está dizendo que me ama, mas será que ele está falando a verdade? Filtre esses pensamentos. Questione esses pensamentos. Busque fatos sobre o que isso pode ser verdade, o que isso pode ser mentira. Não deixe que tudo seja levado para a verdade, não deixe que tudo seja levado para a mentira. Você precisa usar a sua consciência para passar no filtro da consciência. Peraí, ele está me falando isso, ele está me fazendo isso, ele está me demonstrando que realmente ele tá querendo fazer a mudança dele. Então, estou dando um voto de confiança. Nós precisamos passar pelo filtro da consciência. Porque senão, gente, a nossa mente é medo e a gente busca por necessidade de certeza o tempo todo. E isso vai nos levar a enlouquecer. Isso vai levar o nosso casamento à ruína. E ó, detalhe, não é só esse casamento. Mesmo que você decida terminar esse casamento e começar um novo, você vai levar todos os seus medos, todos os seus traumas junto com você. E a possibilidade de você repetir o mesmo padrão de traição no próximo casamento é muito grande. Maíra tá aqui, não me deixa mentir. Ela estava junto comigo hoje na aula da hora do almoço e ela disse: eu sou a prova viva disso. Maíra até T14, da minha última turma agora, que a gente acabou de encerrar. Ela passou por 3 casamentos com traição. E ela foi separando, até que ela encontrou a jornada lógica dos relacionamentos. E agora ela entendeu que separar não era a solução, não, pelo menos se antes ela não tivesse todo esse conhecimento, antes de tomar a sua próxima decisão. Tá bom, mulheres? Fez sentido para vocês? Escrevam aqui para mim o que vocês levam dessa aula de hoje. Qual foi o grande aprendizado de vocês? Quero saber se essa aula valeu a pena para vocês, para que amanhã, 7h47 da manhã, eu venha aqui e preparar uma aula melhor do que essa foi para vocês, tá? Me contem aqui o que vocês levam dessa aula de hoje, qual foi o seu grande aprendizado. E quem chegou agora, no finalzinho da aula, essa aula vai ficar salva para você assistir depois. E quem ainda não se inscreveu, lá na nossa nova maratona Supere a Dor da Traição em 4 semanas, é só escrever a palavra quero, para você poder receber o link de inscrição de forma 100% online, 100% gratuita, tá? A maratona vai começar agora do dia 17 ao dia 23 de julho. Então, não esquece, vai lá, se inscreva, porque as aulas são fechadas. E se você está gostando de tudo isso que você está vendo aqui, se tudo isso, pelo menos uma coisa que eu te falei aqui, fez sentido para você, o seu trabalho agora é escrever a palavra quero, receber o link, se inscrever, ir para o grupo do WhatsApp para receber todos os links dessa nova maratona e acompanhar o passo a passo que eu vou te mostrar de como é possível superar a dor da traição em 4 semanas, tá bom? Assim como eu e centenas de outras mulheres que estão aqui, inclusive, já fizeram e vão vir aqui contar as histórias delas para vocês, tá bom? Não colocar os meus filhos no meu casamento. Muito bom. Sim, valeu a pena, com certeza, fez sentido. Tenho que parar de pedir carinho, afeto, mas eu queria. Não faça isso. Não faça isso. Você precisa se dar isso para você. Você vai aprender isso. Aqui dentro do pilar 1, é um pilar que a gente só faz isso. Olhar para a gente, cuidar da gente. Esse buraco que a gente pede que o outro nos preencha, é a gente que faz esse movimento, tá? Nada nem ninguém vale a minha paz ou a minha autoestima. Parabéns, só me afirmou isso. É isso aí. É isso aí. Não deixem de participar, mulheres. É maravilhoso. Aqui a Érica falando para vocês, tá? Tô confiante, creio que vou conseguir. Quando a gente diz que é possível, gente, não tem nada que nos faça parar. E com conhecimento, prática e repetição, é tudo muito mais rápido. Então, se você acha que 4 semanas é muito pouco, você vai ver só como que vai funcionar esses próximos passos. Tem mulheres que conseguiram superar essa dor bem antes dessas 4 semanas, tá? Preciso levantar minha autoestima e cuidar de mim. E aí, dona Roberta, o seu compromisso é estar comigo nessas aulas, tá? Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, é importante que você esteja aqui, junto com mulheres que estão te mostrando conhecimento, que já passaram pela sua dor e já conseguiram aquilo que você tanto busca, tá bom? Cuidado aí com quem está à sua volta, com o que você escuta, que foi a nossa aula de hoje, da hora do almoço. Se você não assistiu, corre lá para assistir. Combinado? Quero aprender a ter confiança e gostar mais de mim. Então, seja muito bem-vinda que nós vamos de mãos dadas nessa nova maratona. Combinado, gente? Ó, um super beijo para vocês, uma excelente noite, durmam com Deus e amanhã,
7h47 da manhã, nós temos mais uma aula bombástica com perguntas e respostas. Então, anota aí qual vai ser a sua pergunta, traz para mim ela amanhã, que amanhã a nossa aula é aberta, e eu vou estar lá para responder todas as suas perguntas, tá bom? É isso aí. E não esqueçam, cuidem do seu jardim. Troque o controle por cuidar do seu jardim. Fechou? Beijo, mulheres. Fiquem com Deus. Até amanhã.